A importância da dúvida para a filosofia. A dúvida é algo que é desejável para obter um conhecimento melhor sobre algo. Como dizia Aristóteles, todo ser humano deseja naturalmente conhecer. Isso significa que todas as pessoas têm o desejo de saber algo. A dúvida é o caminho para alcançar tal objetivo e para aprender a filosofar. A filosofia é uma atividade e procedimento vinculado à dúvida e perguntas. Portanto, para aprender a filosofar, é fundamental adotar uma atitude indagadora. A dúvida filosófica propriamente dita surge de uma necessidade inquietante da explicação racional para algo da nossa essência humana, que se tornou incompreensível, ou cuja explicação existe, mas não satisfaz. Geralmente são temas que não têm respostas prontas e para os quais a mente humana sempre dá atenção. Por exemplo, quem já não fez a seguinte pergunta: de onde viemos? Quem somos nós? Por que o mal existe? E tal pergunta conduz para outras básicas, como o que é o mal? A essência do ser humano é ser mal ou bom? Portanto, a dúvida verdadeiramente filosófica é aquela que favorece o exercício fecundo da inteligência sobre questões fundamentais para todos nós. A dúvida filosófica não é, portanto, ociosa e vazia, sem sentido, sem lógica, e sim uma investigação racional sobre o tema que é objeto de estudo. E é nesse mundo incrível da dúvida filosófica que veremos seu maior expoente, o filósofo René Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Autor da frase "penso, logo existo", é considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. Propôs fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse fundamentada unicamente e exclusivamente na verdade. René Descartes nasceu no dia 31 de março na antiga província de Touraine, na França. Filho de Joaquim Descartes, advogado e juiz, proprietário de terras, com título de escudeiro, primeiro grau de nobreza, era também conselheiro no parlamento de Reims, na vizinha cidade de Bretanha. Em 1649, vai trabalhar como instrutor da rainha Cristina na Suécia. Com uma saúde frágil, René Descartes morre de pneumonia no dia 11 de fevereiro de 1650. Suas principais obras foram Regras para a Orientação do Espírito, O Discurso sobre o Método, Geometria, Meditações sobre a Filosofia Primeira e Princípios da Filosofia. O filósofo René levou a da dúvida ao extremo, a chamada dúvida metódica, que se tornou-se um modelo importantíssimo e um clássico da filosofia moderna. Trata-se, portanto, de um exercício da dúvida em relação a tudo que René conhecia ou pensava ser verdadeiro. Tal atividade foi exercitada de duas maneiras. Metódica, a dúvida metódica vai se ampliando passo a passo, de modo ordenado e lógico. E radical, a dúvida vai atingindo tudo e chega a um momento extremo, em que não é possível ter certeza de mais nada, nem mesmo da própria existência, e nem do mundo. Por isso, a dúvida metódica também é chamada de dúvida hiperbólica, ou seja, exagerada maior que o comum. Esse exercício não é nada fácil, o que teria, então, motivado o filósofo a tal esforço? A resposta está no início de suas meditações. Em outras palavras, René estava desapontado com o que conheceu, até então, nos estudos e em sua vida, depois de entender que havia se enganado. Observamos o caminho percorrido pelo filósofo para desfazer de opiniões que ele considerava falsas. Nas Meditações, escreveu o filósofo: não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito, mas visto que a ruína dos alicerces carregue necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedica-me inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Essa foi a primeira determinação de Descartes no caminho da dúvida metódica para tornar seu exercício mais fácil. Decidiu analisar as ideias ou crenças mais básicas em que firmavam suas opiniões. Se esses princípios eram duvidosos, as outras partes que deles dependiam também eram duvidosos. Mas afinal, como Descartes distinguia entre o certo e o errado? A resposta para essa pergunta se encontra na obra O Discurso do Método, na qual o filósofo explica a seguinte regra de conduta para si mesmo: não devemos aceitar nenhuma coisa como verdadeira se não soubéssemos com evidência que ela é assim. Isto é,
consistia em evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Trata-se do critério da evidência. Uma ideia é evidente quando se apresenta com tamanha clareza e distinção. Essa tornou-se a primeira regra do método cartesiano. Primeiro argumento: erro dos sentidos. O filósofo René começou seu exercício da dúvida indagando se os sentidos seriam o caminho correto do conhecimento. Ele contraria as pessoas quando elas confiam nos sentidos, pois nem tudo aquilo que vemos, ouvimos e sentimos é verdadeiro, é evidente. Os sentidos podem facilmente nos enganar, e o conhecimento derivado das percepções sensoriais não é confiável. Esse seria o argumento do erro dos sentidos. Mas, por outro lado, René considera sua dificuldade em continuar duvidando dos sentidos, principalmente quando se trata de algo que está muito próximo. Você provavelmente concordará com ele, pois é bastante difícil duvidar que você está assistindo esse vídeo e que está ouvindo minha voz, não é? Descartes, então, decide deixar de lado suas indagações sobre as ideias que nascem dos sentidos, para analisar as ideias que derivam da razão. É o caso das ideias matemáticas. O filósofo acreditava que na aritmética e na geometria encontraria um tipo de ideia indubitável, pois mesmo que esteja acordado ou que esteja dormindo, 3 mais 3 formam sempre o mesmo número 6, e que um quadrado nunca terá mais do que 4 lados. Quem poderia duvidar de um resultado considerado correto de uma equação matemática? Ao que parece, ninguém exceto René Descartes, dando mais um passo com outra dúvida mais radical, elaborando o argumento do desenganador. Para o filósofo, se existe um Deus onipotente que criou o universo, que criou você, logo, ele tem poder suficiente para nos enganar. E por isso, quando somamos 2 mais 2, o resultado será sempre 4, quando na verdade não passa de uma ilusão. Porém, o argumento do desenganador poderia ser facilmente contestado pelos teólogos, que alegam que Deus é um ser supremo bom e perfeito, que não poderia nos enganar. Então, para colocar tudo em dúvida, René Descartes criou o argumento do gênio maligno, na qual um ser que não teria a perfeição nem a bondade de Deus, mas teria poderes suficientes para nos enganar sobre tudo. Observe que o ato de pensar não pode ser colocado em dúvida por aquele que duvida. Essa foi a primeira certeza indubitável de Descartes, a de existir enquanto pensa. Uma coisa que pensa. Se você pensa, deve existir algo, que é você. Daí a mais famosa frase do filósofo: penso, logo existo.